Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E Emmanuel comenta na lição 33 do livro Ceifa de Luz, ante a bênção do corpo. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas a ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para a conselheira de cada dia. Observamos frequentemente os que se arrojam as possibilidades ao fogo devorador, são os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. E anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bem dizendo o tempo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina para que o Senhor, através dela, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas de amor em celeste exaltação da alegria imortal. O estudo do corpo físico é sempre um estudo interessante quando a gente vai estudar a luz do espírito, porque é caminho de mão dupla. O que a gente faz com o corpo traz reflexos diretos no espírito. E o que faz com o espírito também traz reflexos diretos no corpo, de maneira que os espíritos sempre falam para a gente, se eu não tenho o corpo ainda que eu desejava ter, se meu corpo ainda traz algumas enfermidades, ainda traz alguns problemas, que eu cuide do espírito a cada dia, porque quanto mais aperfeiçoado o espírito for, mais também o seu corpo, as experiências que ele tiver na matéria também vai estar proporcionando corpos melhores, mas a gente tem que aprender também a preservar e também a utilizar o corpo da melhor maneira possível. O Emmanuel, no estudo de hoje, ele vem trazer para a gente pessoas que, olha, que, em primeiro lugar, que condenam as peças à ferrugem destruidora, né? São aqueles que ficam na inércia ou no bolor do desânimo, parado ou desanimado. Depois ele fala aqueles que vão para perturbação e desordem, que são aqueles que ficam nos desequilíbrios de todas as ordens, e intemperância também. Os que vão para o fogo devorador das paixões, que chegam ao esgotamento do próprio corpo físico, em aventuras sexuais por aí. E depois aqueles que cedem a direção a malfeitores confessos. Ele vem falar de pessoas que estão usando aqui o corpo de várias maneiras que não são as ideais. É claro que o corpo ele vai nos traçar um roteiro de cuidados que a gente deve ter, e é um tempo realmente significativo. Se a gente parar para contar num dia de 24 horas, que a gente precisa de 8 horas de repouso para o corpo, pelo menos, de 8 a 10 horas, segundo aí os critérios de saúde, de medicina nossa, fora o tempo que a gente precisa de alimentação e o tempo que a gente precisa também de higiene, porque aonde a gente descuidar da higiene vai ser o poro por onde vai ter os micro-organismos e as doenças vão estar entrando. E a gente vai percebendo o seguinte, que esse corpo aqui que a gente traz, ele também traz uma programação aí de gênero de provas que a gente precisa passar, de maneira que a gente tem uma coisa chamada fluido vital, que é uma energia que envolve esse corpo, que aonde ela estiver falhando, vai ser por onde o nosso sistema imunológico vai estar falhando também. Então vai apresentar em alguns pontos do corpo aquilo que a gente vai chamar de prova para que a gente possa estar aprendendo daqui para frente a valorizar cada vez mais e também a valorizar o próximo também. Porque a gente vai aprendendo com um estudo que os espíritos apresentam para a gente, que aquilo que eu faço voluntariamente com o meu corpo, ele marca também o meu corpo espiritual, não só marca esse corpo físico aqui. Por isso que eu falei no início que o corpo, a relação do corpo e alma,
é uma mão dupla. Vai trazer reflexos daqui para lá e de lá para cá. De maneira que a gente vê pessoas que durante algum tempo, né, elas promoveram em seu corpo algumas lesões e de maneira intencional, principalmente. Os espíritos falam assim para a gente: quando eu me lesiono intencionalmente, tem que ter a intenção. Eu também estou levando a lesão para o meu corpo espiritual. O que isso significa? Que eu vou chegar lá do outro lado, vai ter a marca e essa marca vai servir de molde para o que vai acontecer para frente também. Então, por exemplo, principalmente nos casos de suicídio, tem aí aqui no YouTube, vocês vão encontrar aí, se escreverem, por exemplo, Chico Xavier interrogado por um pastor evangélico, no programa Pinga Fogo, em que o pastor evangélico faz uma pergunta para ele sobre Adão e Eva, né? Ele vem dizer que nos casos de suicídio, ele verificou muita gente que havia se suicidado na última experiência material e que levaram a marca daquilo que fizeram no seu corpo para o corpo espiritual também. Quando voltaram trazendo de nascença as marcas que provocou no corpo anterior. E como é que isso funciona, gente? Para a gente poder entender. E a gente entender assim, né? O que é que justificaria esse sofrimento atroz que a gente vê em algumas crianças por aí? A gente vê sofrimentos que parece que não condizem com a justiça de Deus. Entretanto, quem somos nós para questionar a justiça de Deus? Emmanuel diz que Deus quer o nosso bem o tempo todo, que a dor é humana, é a gente que promove a dor. Mas nesse vídeo que eu estou falando do Chico Xavier ele chega a dizer para a gente que ele viu pessoas que na última experiência, por revolta contra Deus, fugiram da vida através do suicídio e se enforcaram e na próxima encarnação renasceram ou paraplégico ou tetraplégico, de acordo com o grau da gravidade aí da lesão que promoveram na coluna vertebral com esse ato infeliz. Ele diz que viu pessoas que se afogaram e que renasceram com enfisema pulmonar, problemas respiratórios gravíssimos, de acordo com a lesão também que promoveu no sistema respiratório. Ele diz que viu pessoas que deram tiro no crânio e que, dependendo da região onde acertar aqui no cérebro, eles renascem cegos, surdos, loucos. Viu pessoas que, por exemplo, que ingeriram veneno, deformaram o seu sistema digestivo, vem trazendo problemas gravíssimos no campo da digestão também, e mostrando para a gente que toda lesão que a gente promove nesse corpo aqui, ela acaba se comunicando também ao corpo espiritual e tem a mão contrária também. A gente também recebe a informação, por exemplo, de que muitos casos de tratamento de câncer, na verdade o câncer é uma marca que já tinha lá no corpo espiritual e que agora quem está aqui encarnado está tendo a oportunidade de tratar. Então eles falam para a gente: se tiverem que passar por essa experiência, agarrem a oportunidade, façam todos os tratamentos possíveis e impossíveis para poder ajudar vocês mesmos, porque vocês não estarão cuidando apenas do corpo físico, estarão cuidando também do corpo espiritual. Olha que informação interessante para a gente, né? Porque tem gente que quando descobre que tem câncer entra em desespero e quando entra em desespero não cuida do corpo, quando chega do outro lado tem uma surpresa desagradável. A lesão continua, ele poderia ter melhorado e não melhorou. Enquanto que a pessoa que se abraça mesmo ao tratamento, o que acontece? Ou ela vai chegar do outro lado totalmente curada ou vai chegar com a lesão bem menor do que o que estava antes, porque ela se dedicou ao tratamento. E essas lesões a gente sempre vai provocar, ou por queda nossa, o suicídio é uma das quedas, ou então queda dos outros. O que a gente faz de mal com os outros também promove marcas no nosso corpo espiritual e depois acaba se comunicando para o nosso corpo físico. Então por isso que o Emmanuel teve essa preocupação de dizer para a gente: preserva o teu corpo, a afeição do trabalhador responsável. Que tanto se eu estiver me entregando a essas paixões devoradoras, mesmo que não esteja fazendo mal a ninguém, fazendo mal a só a mim mesmo, eu estou marcando também meu corpo, não só esse corpo aqui agora, mas o corpo espiritual também. É via de mão dupla, vai trazer consequências sempre. Entendeu? Então ele bota que foge ao tormento do excesso, ou então foge da preguiça, foge da imprudência. A gente tem que entender que isso aqui, ó, como ele diz aqui no último parágrafo, que Paulo de Tarso chama de o templo sagrado. É o meu templo sagrado, é esse corpo aqui que vai me proporcionar oportunidades preciosíssimas de evolução. Então ele merece o nosso cuidado, sim, assim como a mente também, o equilíbrio do corpo e da mente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.